novo presidente, novos vereadores, novas vereadoras, a imprensa falando escrita, ao serventuário dessa casa, toda a população presente, a família do Douglas Marcondes, toda a equipe da assistência social aqui presente, aos ouvintes de casa, toda a nossa cidade, se presta meus cumprimentos e minha boa noite. Queria deixar aqui registrado que fui convocado por essa Casa de Leis para a gente explanar alguns serviços que a gente vem fazendo na assistência. Confesso que tinha preparado aqui um relatório bem técnico, inclusive foi elaborado até pela minha maior técnica, a Mari, mas acredito que, até para não alongar muito, presidente, vamos fazer uma pincelada simples sobre a secretaria e depois uma parte, quem quiser, pode nos perguntar. Queria, presidente, nesse momento agradecer primeiro a Deus, toda a minha família, minha esposa, a Luciana que está aqui, meu menino que está em casa. Queria agradecer também ao prefeito municipal de Fernandópolis, o senhor André do Sul, o qual nos conferiu essa oportunidade de a gente ser secretário da Assistência Social e Cidadania desse município, confiou no nome da gente e hoje tem uma oportunidade de ser secretário da cidade. Presidente, queria fazer uma saudação especial aos novos vereadores, dizer que é um orgulho voltar a essa casa hoje como vice-prefeito, sair daqui como vereador. Já no primeiro mandato, primeira candidatura fui eleito, agradeço isso à população, e já fui candidato a vice-prefeito, fui eleito na chapa, fui vencedor. Quer dizer, senhores vereadores, que sem vereador a cidade não vai lugar nenhum. E é muito bom, eu falo com o prefeito, que são poderes independentes, mas é muito importante que sejam harmônicos. Queria registrar também e agradecer a moção de aplauso que foi feita por essa casa, aprovada por unanimidade, em especial a Neide Garcia, que foi propositora. Vou dar um abraço para o meu amigo João Garcia, que está aqui também. Queria dizer aos senhores que, quando assumi a Secretaria do Bem-Estar Social, é uma matéria nova para a gente. Eu não sou uma pessoa técnica. A assistência social é em torno de psicólogo, assistentes sociais, os coordenadores dos CRAS, a gente tem 4. O pessoal tem qualquer problema, proteção básica, nós vamos 4 CRAS. Proteção especial, CREAS. E queria aqui de público agradecer a toda a minha equipe da assistência social, parabenizá-las, tanto os efetivos quanto os comissionados. Agradecer ao meu gerente Marcinho, que a gente, viu, presidente, como assumiu aquela pasta, a gente tinha toda a frota sucateada, porque tanto os CRAS como os CREAS têm que fazer visita. O CREAS, no seu segmento, os CRAS, seja no carro de ônibus, fez a visita da assistência mesmo. Os carros todos sucateados, a gente começou a arrumar um por um, começou a organizar a equipe, montamos a coordenação. De público, eu queria agradecer a Carla Gil, a Mila Valero, a Andressa, a Emir, o grande trabalho que está fazendo todos os CRAS, e a Karine, um brilhante trabalho no CREAS. Para você ter uma noção, quando a gente assumiu, presidente, a gente tinha aproximadamente 700 casos no CREAS em andamento. Hoje, com certeza, esse número é bem menor. E se não for menor, já está prestes a ser encerrado. Graças ao grande trabalho também da Karine, que deixar consignado de tudo. Queria agradecer ao pessoal da Secretaria Central, o Márcio, o André Pinato, o André Brumati. Agradecer aos outros amigos nossos também, no caso, o Jefferson, ao Rogério. Não vou nominar aqui todos, porque você está vendo o número que tem aqui, né, presidente? Então, presidente, basicamente, a assistência social, ela tem a proteção básica, que é o caráter preventivo. Tem como seus principais equipamentos os CRAS e entidades que trabalham no serviço de convivência e
e 11 entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. Os CRAS e os CREA nosso, por exemplo, está fazendo aproximadamente 3.200 atendimentos. Então, é uma coisa que cresceu muito. A gente também faz a gestão da frente do trabalho. Esse que anda na cidade, vem aquele espião na enxada, na roçadeira, aqueles pessoal era tudo contratado e a gestão é feita pela assistência social. Que era 250 vagas, foi ampliado pelo prefeito para 400 vagas, por exemplo. A gente também, a presidente do fundo, a senhora Mara, a esposa do André Pessuto, queria aqui de público também agradecer a parceria e a compreensão dela, porque o fundo municipal ela adquire 150 cestas básicas para as pessoas carentes, que era 100 no mandato anterior, o qual a gente está fazendo uma gestão de tentar acabar com a fome dos menos favorecidos. E todos os vereadores aqui, posso dizer todos, não tem a porta aberta na secretaria não, tem escancarado. Porque fui vereador, sei a dificuldade que é uma administração ficar brincando de cabo de guerra entre legislativo e executivo. Quem perde é o povo, é o povo que mais precisa, é o povo carente. O desafio nessa fase, presidente, é ajudar quem mais precisa. Não é fácil. Só na Secretaria Central a gente está atendendo em média 60 pessoas dia. O primeiro dia ao quinto dia útil, isso passa para 90, 100 pessoas. Os senhores me procuram lá pedindo vaga de trabalho. Não essas informações. Porque o atendimento lá está maciço. Meu gerente, eu, o André, o Marcos, a gente não se bobear, não almoça. Mas esse foi o desafio. Queria de novo agradecer a oportunidade do André Pessuto, que deixou e a confiou no nome da gente. Graças a Deus, até para essa casa de leis já foi reiteradamente elogiado pelo trabalho. Queria de público deixar que a população de Fernandópolis, que realmente está passando necessidade de comida, não 71, realmente, que a gente vai visitar, só existe se querer e não procurar ajuda. Porque o prefeito disse, Gustavo, tem que atender todo mundo. Tem que atender todo mundo bem. Até para você dizer ou não, você tem que falar com a educação. Porque, presidente, a população, ela é muito carente de uma palavra, de um atendimento, de um abraço, do amor, de uma carona, né, senhor? A pessoa chega lá, eu trabalho, não tem jeito de levar a cesta básica. Claro, pega o carro, vai lá e leva. A gente está fazendo uma assistência. Assistência também simples, não tem. Mas que faz toda a diferença. Quer beber um café, comer um pão, entra aqui, só na café. Estou precisando do exame, vamos ligar para a Gabinete de Saúde. Estou precisando de um projeto, vamos ligar para o barone. A pessoa é carente de atenção. Queria de público aqui novamente, até que eu vou abrir para as perguntas para ficar muito maçante, dizer para todos os funcionários da assistência social, vai incluir todo mundo que trabalha no CREA, na secretaria, no CRAS. Se hoje, Gustavo Pinato, vice-prefeito e secretário, estou sendo elogiado nessa casa, talvez sejam algumas matérias, isso, eu nasci, estendo ele a todos os funcionários, dizer a vocês que a cidade está muito feliz com o trabalho nosso. A gente sabe, principalmente, se vocês estão fazendo um trabalho, isso que você está hoje falando da pouco, de matar a fome. Hoje vai estar tendo demais, vocês estão descobrindo o trabalho. E vocês estão acudindo com carinho, isso é muito importante. Então, só tem somente meu, dessa Câmara, parabenizar e dizer que nós também estamos sempre à disposição de vocês. Eu agradeço, amigo. A gente só não está fazendo mais que a obrigação. Gustavo, bom, a minha ligação com você, e eu até todos sabem,
eu queria que hoje, sendo da tua visita nessa casa, só para passar uma mensagem, um esposo de uma funcionária que trabalha comigo, é professora da Universidade dela, e ele disse hoje que no princípio você causava muita desconfiança, que hoje ele está cuidando demais pelo trabalho que você está desenvolvendo perante a secretaria. Então, só para passar esse recado, mas é mais um outro trabalho. E o segundo que eu gostaria de falar a você, que nós comentamos isso fora, é a respeito do cadastramento das crianças para o recebimento da Bolsa Escola. Muito boa pergunta, Salvador. O programa da Escola da Família. Todo programa de assistência, presidente, ela tem por base o CAD único. Então, o CAD único, a família com renda per capita de até meio salário mínimo por mês, famílias com renda total até 3 salários mínimos por mês, e família com renda superior a 3 salários mínimos. Depende, o programa é a renda que a pessoa pode ter. Por exemplo, a pessoa está no CAD, ela gera o NIS. Se ela tem lá de 3 meses a 6 anos, vou pegar a idade certinha, ela recebe 2 litros de leite, criança. De 6 meses a 5 anos. 6 meses a 5 anos e meses. Então, primeiro passo, a pessoa tem que ter o CAD. A pessoa tendo o CAD, ela gera o NIS. Se tiver de 6 meses a 5 anos e 11 meses, pode ser posto no programa de leite. Esse leite ele tem mais ferro, é para a criança recém-nascida. Mas, por exemplo, a pessoa, o São Francisco inteiro tem CAD único. E para ter direito à residência, por exemplo, tem CAD único. Não necessariamente participa dos programas. Pois não, cara? Obrigado pela parte. Vice-prefeito. Eu moro 50 anos em Fernandópolis. Para ser exato, 58 anos em Fernandópolis. Na história de Fernandópolis, eu nunca vi uma administração como essa. Logo que surge a eleição, o prefeito briga com o vice. Separa. E essa não. Essa dupla, André e Gustavo, tenho certeza que não vai brigar. Aproveitar que o microfone é gravado, ele não vai brigar mesmo, se Deus quiser. Quero aqui também agradecer, primeiro, o seu irmão, Fausto Pinato, por ter conseguido esse dinheiro para asfaltamento, para acabar com as ruas de terra de Fernandópolis, que é saúde também, vice-prefeito, secretário. Tá? Quero agradecer de coração, que levam o meu agradecimento dele pessoalmente. Eu quero aqui também agradecer o senhor por ter vindo nessa casa, a convite da vereadora, e agradecer ao senhor por ser secretário, porque o senhor tem deixado as portas da secretaria escancaradas para nós, recebido nós muito bem, e atendido nossos pedidos. Nossos pedidos são todos praticamente atendidos por senhor. E atendido de coração mesmo, que a gente tem falado com o senhor pessoalmente, a gente vê sobre atendido de coração. A todas as pessoas, nós somos vereadores, mas não somos vereadores. Quero aqui agradecer de coração. Continua assim, viu, secretário vice-prefeito? É isso que a gente precisa para uma cidade igual Fernandópolis crescer e aparecer. O senhor sabe que o senhor está cuidando de gente carente. Eu que moro num bairro pobre, e tem mais um vereador que mora em outro bairro pobre, que é o Salvador também, sabemos as dificuldades que são nesses bairros. E a gente tem conversado com os moradores. Fora os pedidos que a gente vai lá, o senhor também tem atendido, o pessoal tem comentado que tem atendido muito bem. Muito obrigado, em nome desses moradores de Fernandópolis mesmo, e continua assim com essa equipe maravilhosa que o senhor tem atendendo a população de Fernandópolis. Eu quero aqui também agradecer ao diretor Marcinho,
tem nos atendido muito bem a população lá. Agradecer a todos, a tua equipe, tá? Que continua esse trabalho muito maravilhoso que Fernandópolis se espera com a administração, André e Gustavo. Se Deus quiser, vai ser por muito longo, muito tempo. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras. Também tenho que registrar que tudo isso está acontecendo porque o senhor prefeito também dá autonomia para a gente. A gente vê, eu fui vereador, viu nas administrações que o secretário também não tinha autonomia. Mas, muito obrigado. Pois não, senhor. Boa noite, secretário. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe, dos CRAS, dos CREAS, todo o pessoal que me dá carona também, senhora Anabela, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho mesmo. E uma pergunta: Casa Pedreiro volta? Casa Aprender, como eu já respondi no requerimento do senhor que está com suas mãos, inclusive amanhã a gente vai lá junto. A Casa Aprender estava instalada na esquina da rua de baixo do Eros ali, e a gente tomou posse, fomos lá, estava uma casa completamente abandonada, uma irresponsabilidade da administração muito grande, estava chovendo nas máquinas. Então, de imediato, quanto é o aluguel? 2.550. Quantos cursos teve? Então, resolvendo por correção de despesa, pelo anúncio da dívida, a gente desocupar imediatamente o imóvel, levamos para o almoxerifado próprio. Você tem uma noção seguinte: a gente não decorou aquele imóvel, tinha tanta coisa para reformar que está acabando de pintar agora. Eu desocupei em janeiro. Então, ficou acordado verbalmente, esse ano a Casa Aprender não vai funcionar por correção de despesa. Porém, a gente tem um projeto atrás de ano que vem funcionar o ano todo, junto com o CPMO. Também não está funcionando. Então a ideia é funcionar no ano que vem, de janeiro a dezembro. Não de março a setembro, igual era bagunçado. E como eu te respondi, lá na Brasilândia, no antigo centro comunitário lá, nos fundos tinha uma quadra, para quem não conhece. Só que passa na frente e ninguém vê. Quem quer entrar lá, o senhor vai entrar comigo, já estava o projeto da antiga prefeita fazendo, já está bem adiantado. Hoje em dia, as pessoas vão comprar o UOL, né? Mais fácil do que as paredes. Então a ideia é montar. A Casa Aprender você pegou lá na Brasilândia para o ano que vem. Boa noite, prefeito. Prazer recebê-lo aqui. Só gostaria de fazer um comentário. Nós estamos vivenciando uma época de crise, uma época de muitas dificuldades. Nós, como vereadores, nós presenciamos diariamente pessoas que nos abordam pedindo emprego e pessoas que realmente estão passando por necessidades. E quando a gente fala isso, às vezes muitas pessoas pensam lá, fica com crédito, vivenciando isso aqui. Então, eu gostaria de parabenizar pela forma como está sendo administrado o bem-estar social e que realmente possa haver um cuidado especial para a nossa população no momento como este que estamos pensando, e que o desemprego é muito grande. Eu acho que nunca teve uma fila de espera tão grande na frente de trabalho como está tendo agora. Né? Aproximadamente 7 mil fichas. 7 mil fichas. É lamentável, né? Então, a situação que o Brasil está vivendo, a crise chega aqui nas portas das nossas casas aqui em Pernambuco, né? E algo importante, de muitas vezes deixar de ser técnico para ser humano. E a gente tem que ter visto isso no seu trabalho, em toda a sua equipe. Parabéns que tem essa visão com esse cuidado especial de nós nessa situação tão difícil que estamos vivenciando. Obrigada, parabéns. Obrigado, senhor. Estou à disposição. Boa noite, vice-prefeito Gustavo. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, né, de eu usar aqui a palavra, tentando também esclarecer, né, com a sua fala, os ouvintes aí que estão em casa, os presentes aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é com relação ao chamamento público da sua OSC, né? E nós tivemos o chamamento de todas as entidades, né? E nós tivemos um caso de desclassificação, que é o nosso lar, que o pessoal está muito apreensivo com relação à desclassificação deles, ou seja, a não participação na distribuição dos valores que serão feitos por esse chamamento. Então, eu gostaria que você nos desse aí um esclarecimento e também
para tranquilizar aquelas pessoas, aquelas crianças, aqueles jovens, adolescentes que lá estão. Se o senhor tem conhecimento, no passado teve uma lei nova, regendo todo esse chamamento. Antigamente era feito por credenciamento. Então, esse chamamento, além de ser uma matéria nova, que cada município, cada jurídico entende que vai fazer de uma forma, aqui foi decidido fazer dessa forma. Acontece que, nas diretrizes dessa lei, se monta um conselho. O conselho administrativo, o conselho jurídico, o conselho de assistência social. Tem todo o dia da proposta, a hora da proposta. E a proposta tem vários segmentos. E, infelizmente, por um erro material, ou seja, metade de uma folha do nosso lar não preencheu, a equipe, principalmente hoje, com a cabine de trato jurídico da prefeitura, é tudo concursado. Se fosse na época do Rio do Leão, na época da primeira vez da minha, chegava lá o prefeito e os prefeitos, dá o parecer favorável no recurso, eu favorável. Agora o cara é concursado, não dá. Mas para chegar onde o senhor quer, já chamei a SUS, aliás, queria publicamente falar que a entidade dela não, que as outras não façam. Mas faz um brilhante trabalho. O trabalho que ela faz, o município não tem condições de assumir. Então já foi reunido, eu, a Mari, toda a comissão, procuramos o André, como caçadante. Acontece que não foi só o nosso lar que foi classificado. Como nas duas outras entidades, né? Então, na lei, fala que tem que esperar o julgamento do recurso e o prazo, né? O recurso do prazo, para julgar no outro. Depois desse recurso, se pode abrir um novo chamamento, que é o que o município vai fazer. Já colocamos toda a equipe técnica de assistência para auxiliar as SUS, e com certeza vai haver um novo chamamento, e ela vai ser complementada com um serviço excepcional, que a gente não tem condições de assumir. Sim, eu agradeço o esclarecimento que se faz necessário, né? Porque muitos ouvem falar isso, ou falar aquilo, ou falar aquilo, e não tem conhecimento. Eu tive o cuidado também de ter o conhecimento da desclassificação deles, busquei no processo, vi realmente o autor do item 5, na hora deles transferirem lá para coisa também é nova, lei 1369, lei é nova, né? E muitos, até nessa casa, foi pedido auxílio, né? Para que se houvesse alguém que explicasse, que orientasse, com o livro, fez um pedido aqui, mas aí não houve na verdade, o Murilo fez um requerimento perguntando o que o município estava fazendo. Infelizmente, a secretária da SUS respondeu que não era obrigação do município. Só que 2 dias antes, inclusive eu estava dando treinamento nessa casa, uma capacitação nessa casa, a Patrícia Holanda. Então, na verdade, foi um desencontro, talvez o jurídico não estava sabendo, mas a gente fez a capacitação, sim, com uma pessoa muito bem indicada do Estado, inclusive, que a gente pagou pela assistência. Nossa. Bom, questão resolvida, né? Com certeza, o nosso lar irá participar desse novo processo. Como é um chamamento, é que hoje a gente não conhece o outro que faz o serviço. Eu não posso falar que vai ser ela, mas com certeza, provavelmente vai ser ela, porque não tem outra pessoa que tem, inclusive, capacidade de assumir aquele serviço. Não tem nenhuma outra entidade. Inclusive tem as vagas também, né? Então seria também, assim, justo, né? A gente deixar se tem os pré-requisitos não chamados para um novo processo. Parabéns pela atitude, né? Legal, bacana. E com relação também a este ano, né? Pelo que eu também observei, as entidades irão receber praticamente o dobro dos valores do que vinha recebendo. Na verdade, como essa lei, a gente aumentou sim, o valor, mas essa lei é um pouco complexa, só que a gente vai pegar o recurso e dividir pelos meses que faltam. O recurso que era dado por ano, como passou 3 meses, por exemplo, 4, está no quinto, pega um montante e divide. Agora, a vantagem dessa lei é um pouco complexa, mas depois, por exemplo, a gente pode fazer por decreto 5 anos para frente. Ela prevê. Então, ano que vem vai ter esse negócio. Nosso lar de janeiro não vai receber,
a prestação, a outra vai receber, não. Vai receber, pode ser feito por decreto. Então a gente, uma matéria nova, a gente fez reunião com todas as entidades, mas é uma coisa que vai se resolver e vai ficar muito mais sólido. Por exemplo, o senhor que gosta de informação, o senhor vai saber. Nessa nova lei, ela tem que ter, no mínimo, 1 ano de serviço. Infelizmente, a VCC não vai ser contemplada. Não tem 1 ano. Por exemplo, sem falar que ela protocolou um lugar errado, dia errado. Mas no meu caso, só para o senhor que gosta de informação, por exemplo, eu estou te adiantando. Essa lei fala que em 1 ano, tem que ter 1 ano de atividade. Não tem. Falta pouco, mas não tem. Como é que vai fazer? É lei foi feita para ser cumprida. Sim, quem Deus obedece. Com certeza temos. Mais uma perguntinha, certo? É com relação ao plano de trabalho do governo seu e do André, né, que eu recebi aqui esses dias. Estava bem mais gordo aí, né? O André não estava governo, né? Parabéns, o André que está em 3º lugar entre os prefeitos do nosso estado. Consequentemente, você no estado também é o 3º, né? Com certeza. Tem que parabenizar e agradecer o prefeitão. Muitas creches, muito isso. Todos os auxiliares de sala, todos os versalistas. Todos os versalistas. E, infelizmente, também na frente de trabalho que a gente entende, que é aquele serviço mais grosso, de rua, de limpar, de... Também pegou o trem arrebentado, sem os alunos cadastrados, sem escola, com TAC do Ministério Público, que tinha que estudar, com multa diária por aluno de R$500. Tem também portaria de educação, o aluno que tem problema, tem que ter o auxiliar para comprar. Então, não dava tempo de fazer processo seletivo, não dava tempo de fazer nada. A única saída foi a prefeitura. Eu só gostaria de pedir para você, com relação ao plano de trabalho, né, ampliação da oferta de serviços de assistência social, ampliação da oferta de serviços de proteção social de alta complexidade, implantando programas inéditos no município. Certo? Essa questão aqui eu não entendi. Então, só mais essa que você vai. Então, na verdade, João Pedro, a gente fez uma readequação do CREAS. A gente, por exemplo, vocês não sabem, no CREAS hoje se dá marmita, se dá kit comprado de fafá, de shampoo, condicionador, sabonete. Eu sou até contra, por exemplo, é bom vocês saberem onde vieram com o ônibus aqui, descarregaram 50 mendigos aqui. Se pudesse bater, para mim estava fácil. Resolver comida, com a equipe que resolve, mas não pode. Aí você liga para a polícia fala, não vou. Não é serviço meu, é serviço de quem? Então é complicado. Mas de verdade, João Pedro, um plano de governo está 4 anos. Então, isso a gente está. Você mesmo, quando foi candidato, você falou que é convocar para o Supremo, por exemplo. Sim. Você falou que o vereador tinha 13º férias, você não tem também. Sim. Então, o plano de governo é uma coisa muito ampla. Sim. Bom, finalizando, Maravilha, não vou fazer perguntas, só vou agradecer, tá, Gustavo? Obrigado. Muito obrigado pela disposição, como sempre. Eu falo em nome da população, certo? É que às vezes a população não tem oportunidade muito maior que você tenha o gabinete aberto, mas em nome da população, eu que agradeço, sempre à disposição, como sempre aqui. Obrigado, parabéns. Olha, como é, Gustavo? Bom, eu só tenho a agradecer e parabenizar esse brilhante trabalho que você vem desenvolvendo lá na Secretaria, não só você, como você disse, o pessoal que trabalha com você. Então, parabéns, Gustavo, que continue assim, tá? E o que você faz para a gente, acho que a população só tem que agradecer. Parabéns. E agradeço ao prefeito. A gente faz o plano dele. Primeiramente, boa noite a todos. Queria parabenizar o trabalho
do Estado na assistência social para divulgar de perto. E para questão de tempo, já que tem aquele livro aqui que fala eu queria já adiantar o assunto, quais são as políticas públicas que a assistência tem para o idoso? Porque ela contempla de apoiar o idoso também. Tem alguma... Tem um conselho do idoso, que é o PPC. Inclusive, só que tudo feito a gestão com o governo do Estado. E a dificuldade nossa é de fazer essa atualização, que tem que fazer a atualização, porque a pessoa idosa, talvez não se locomove, mas a gente está se estruturando, esperar. Até a gente, esse CAD-ONU comentando, o CAD-ONU vai com recursos que a gente vai comprar carro, estruturar, porque está no cateado. Mas tem sim. É porque a gente foi quarto, né? Você acha que é melhor para envelhecer? Então, acho que até nesse segmento eu estou perguntando para a Secretaria de Esporte e Cultura quais são os projetos que eu acho que o idoso tem que ser lembrado, né? O pessoal normalmente esquece do idoso. Porém, a gente tem muita atividade nos nossos praças, a gente custeia, tem micro-ondas que leva para passeio, tem palestras educativas das coordenadoras dos praças dos idosos. Esse dia levaram lá no Terra do Guarujá em Santa Clara, tudo a assistência pagando. Entendeu? Levam na Aquavila, o Marcos Fontes também já disponibilizou, só levar cada 10 pessoas levando um monitor, não é o caso de idoso, não é o caso de criança. Também a gente está fazendo. Bom, agradeço mais uma vez. Obrigado. Boa noite, secretário. Fala, Gilberto. Elogios já fizeram muitos, né? É verdade. Você, toda a sua equipe, né? Parabéns a vocês todos. Só quero fazer uma pergunta para você. Você foi vereador? Sim? Sim. Você já conhece essa parte. E agora, qual que é mais difícil, ser vice ou secretário? Então, na verdade, Gilberto, você perguntou se é mais difícil ser vereador ou secretário ou vice ou secretário? Porque, na verdade, eu renunciei ao salário de vice justamente porque o vice não tem atribuição obrigatória nenhuma. Então, para ficar registrado, eu sou secretário da Assistência Social e Cidadania e recebo somente por secretário. Então, Gilberto, eu acho que ser secretário de lá é mais difícil, mas é mais gostoso, eu gosto de desafio. Boa noite, secretário, vice-prefeito da nossa cidade. Parabenizo mais uma vez por esse trabalho maravilhoso que vem desempenhando perante a secretaria e muito obrigada pela presença. Nós tivemos informações, secretário, que existe um programa do governo que beneficia algumas pessoas portadoras de algumas doenças crônicas e alguns idosos que não conseguem aposentar. E nós gostaríamos de saber o que precisa ser feito para que eles recebam esse benefício. Na verdade, vereadora, todo mundo que precisa de assistência, seja ela básica ou especial, ela tem que procurar o órgão a qual atende o bairro, que a gente dividiu a cidade em 4 praças. E procurar assistente social, psicólogo, vai até a casa, vai fazer um relatório, e a partir daí a gente vai encaminhando para cada setor. Tem programa municipal, tem programa estadual, tem programa federal. Então, existe esse programa. Não existe, por exemplo, o PTC do idoso. A pessoa se enquadrar nas rendas, se enquadrar nas coisas do pai do mundo, existe. E, na verdade, eu vou falar de mínimo que ele recebe. Eu não sei, não é uma coisa exata. Se a senhora quiser, eu convido a senhora para a secretaria, a gente pega a parte técnica e explica para a senhora e mostra. É uma matéria até nova para a gente. É porque hoje fomos procurar, porque todo mundo gostaria que o senhor queria aqui, Certo. tem muitas pessoas nos ouvindo. Mas com certeza eu vou procurar e vou responder para a senhora o mais breve possível. E queria aproveitar que a senhora está aí e agradecer a autoria da senhora, a aprovação que já foi feita aqui, da moção de aplauso. Muito obrigado. Como eu disse, mais merecedora. E, senhor presidente, eu peço a oportunidade do nosso secretário estar aqui e entregar uma homenagem aqui nessa casa. Assim que a gente terminar essa parte, aí a gente, antes que o nosso secretário
a gente chama o pessoal para poder perguntar. Obrigada. Continue aberto. Bom, eu peço permissão a partilhar o secretário da... Você é meu tio? É o seguinte, eu conheço muito bem, você está me surpreendendo, não no sentido do trabalho, porque a gente sabe que você sempre fez, que a gente sempre acompanhou, inclusive nesses 4 minutos aqui do vereador, você demonstrou uma garra muito grande como vereador. Mas o que me surpreendeu, eu que sou meio novo de casa também, novo de prefeitura, 40 de prefeitura e 28 de casa aqui, eu nunca vi uma abertura, 7 mandatos, vamos dizer. Eu nunca vi uma abertura tão grande numa secretaria. Eu acho que muita gente aqui, os 20 de casa, vereadores, viu hoje a abrangência que tem na secretaria do Bem-Estar Social Cidadão. Ela é abrangente demais. A gente vê o pessoal, a cidade cortada em 4 partes, e a gente não sabia. Eu tenho certeza que muitos vereadores aqui não tinham ciência daquilo que é atribuído à Secretaria do Bem-Estar Social Cidadão. Que matar a fome, dar assistência, agora, o que está me impressionando é o trabalho de equipe que você atribuiu a esse pessoal. Você deixou a cada um pedaço de oportunidade, a gente está vendo aqui, você não está vendo partido. É isso que eu comentei hoje, inclusive, dentro do gabinete da Associação de Amigos. Essa administração está surpreendendo, porque ela tem dado a oportunidade não só aos concursados, mas às pessoas de fazer aquilo que você testou, de prestar serviço, ver resultado. Eu quero aqui te dizer que não é surpresa o teu trabalho. Para mim, não. Eu conheço bem. Mas é surpresa essa abertura de porta que você está dando para a Secretaria do Bem-Estar. De todo mundo saber aquilo que vocês fazem, como vocês fazem, e os executivos te dando esse amparo, que vocês possam, daqui 3 anos e meio, quando a gente tiver prestes a entregar aí o nosso mandato, vocês possam ter esse cobertura. Quero te parabenizar aqui, porque eu te conheço bem. Quero que você, Deus te abençoe, te dê saúde, que você continue com esse desempenho, com essa desenvolvimento aqui. Parabéns, filho. Só tenho que agradecer, e novamente registrar. Nada disso seria possível se o prefeito não confiasse no nosso nome e não desse autonomia para nós. Queria aproveitar, Barão, se você me permite, até pela publicidade, pela amplitude que tem esse microfone, queria agradecer a toda a população de Fernandópolis pela nossa campanha do agasalho. Foi um sucesso. Infelizmente, talvez os vereadores não possam comparecer, mas já fica o convite para o ano que vem. E foi um sucesso. Eu não sei nem calcular, mas passou de 7 toneladas de agasalho. Então a gente está separando e vamos mandar os convites para vocês aqui no dia e local da entrega. Desde já, Barão, queria agradecer toda essa oportunidade, agradecer a todos os vereadores, e em especial para mim aqui, é a minha equipe. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A casa está sempre aberta, tá? Gente, o Gustavo usou a apresentação, vocês vão ter que trabalhar às vezes amanhã cedo. Quem quiser ficar, lógico, a gente vai ficar contente, mas pelo motivo que você tem que levantar cedo amanhã, então, quem quiser também às vezes ir embora, a gente deixa à vontade para vocês, tá? A gente vai dar continuidade no nosso trabalho. Passaremos agora. Peraí, vamos entregar o título. Peraí. Nós vamos entregar a moção de aplauso. Só um minutinho, tá? Vamos receber a moção de aplauso aqui. Peraí. Desculpa, meu Deus. Gustavo, você vai gravar aqui? Vai gravar.
Vocês querem sair da foto? Passaremos agora, obrigado por agradecer a presença de todos, daremos continuidade ao nosso trabalho. Passaremos agora sobre os requerimentos. Primeiro requerimento da noite. Primeiro requerimento da noite. Do vereador de Salvador, requerendo as qualificações principais do contexto curricular para a situação das placas indicativas de área, descarga e descarga do meio urbano. Exceção. Com a palavra do professor. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público presente, aos ouvintes de casa. Senhor presidente, esse requerimento, eu havia feito uma indicação solicitando do setor de fiscalização da Prefeitura Municipal quanto às vagas de carga e descarga do nosso município. Então, eu acho que a dificuldade que temos hoje para estacionar em nossa cidade tem que ser revista os locais permanentes, 24 horas para carga e descarga. Solicitando ao setor responsável para que determine horário, por exemplo, das 8 às 10, das 15 às 17, exceto esse horário livre. Eu acho que facilitaria muito as vagas de trânsito da cidade. Obrigado. Próximo requerimento. Continue a discussão. Então, a renda em votação. Vereadores favoráveis à discussão, favoráveis à defesa. Aprovado. Próximo requerimento, vereador Murilo Jacob Filho. Martins Jacob Filho. Requerimento de verificar informações sobre o estacionamento de governança de parte do Exceção. Com a palavra para o professor. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores, ao prefeito, a imprensa que falaram. Essa, como requerimento, eu tive a reclamação constante do diretor da faculdade, a questão do rotatório, está tendo muito acidente lá na faculdade. E em questionamento ao André, ele disse que aquela responsabilidade da faculdade
Mas, na verdade, ali é uma estrada do município, é uma estrada projetada. Ali é a responsabilidade do município. Inclusive, daquela rotatória, tem aquela continuação de estrada de terra. O que eu estou questionando é quando vai complementar aquilo, ligando, inclusive, com o Ministro da Cunha. Porque esse é o projeto inicial que está tendo um trocamento que eles falam da parte da fronteira. Então, a gente tem que saber quanto vai fazer com o asfalto e quanto vai ser ampliada aquela rodovia. Até porque a gente tem que dar uma atenção especial. A faculdade hoje está crescendo, teve esse número maior de vagas de medicina. Então, a gente tem que dar uma atenção melhor para aquele local. A semana passada já caiu uma pessoa lá de moto, machucou. Parece que teve outro problema com acidente de carro lá. Então, é um local de muito movimento e eu acho que a prefeitura tem que tomar uma atitude urgente ali naquela faculdade e dar uma luz de quanto que vai ser a pavimentação daquele local. Sei lá, cara. Continua a discussão. Em não havendo em votação. Vereadores favoráveis para a Transmissão, votar esse projeto. Aprovado. Próximo requerimento, também o vereador Bonito. Informações sobre quais são as políticas públicas para o pessoal de voz da em votação. Vereadores favoráveis para a Transmissão, votar esse projeto. Aprovado. Próximo requerimento. O vereador João Pedro da Silva Silveira, querendo informação do Campeonato de Copa, os contratos de toda a referência que fez logo do possível. É discussão, né? Para falar do compositor. Boa noite, senhor presidente. O propósito desse requerimento é simples. É que às vezes as pessoas nos indagam como são utilizados aqueles espaços em praças, em locais que é de uso público. E às vezes eles acreditam que as praças estão largadas, né, estão abandonadas, e talvez em contrato é a obrigação da pessoa ou da empresa que lá está utilizando, fazer a limpeza, fazer toda o tratamento ali, né, olhar com carinho naquele espaço. Não é por esse propósito. Continua a discussão. Em não havendo em votação. Vereadores favoráveis para a Transmissão, votar esse projeto. Aprovado. Próximo requerimento do vereador Antônio Carlos Piloto, vice-presidente, requerendo que o Conselho de Informação por meio do encaminhamento da relação geral da ciência recebendo obras e serviços para a organização do município. Em discussão. Em não havendo em discussão. Em não havendo em votação. Vereadores favoráveis para a Transmissão, votar esse projeto. Aprovado. Próximo requerimento do vereador Ademir Jesus Almeida, querendo rever as informações se fosse do colônia da prefeitura, a recuperação da praça pública Almeida localizada na Transmissão e Vivo. Em discussão. Com a palavra do compositor. Senhor presidente, senhores vereadores, entidades, presentes, em nome do Pai Santo, pela minha presença, uma noite, meu respeito. Vou falar dessa praça aí, eu estava lembrando agora, sou um tigaroto. Tigaroto eu batia naquela praça, aquela praça bem arrumada, aquela praça está feia, aquela praça está desarrumada, ele tem que fazer uma coisa. Então agora eu tenho que colocar. Só que na realidade, por exemplo, o que o pessoal quer lá hoje, na praça, não é na realidade reformar a praça. É fazer uma praça. Tirar aquele campo de bote, tirar o campo de malha. Esse campo de bote é desde quando eu fui secretário que o Camargo subiu em 97, também foi feito, nunca foi usado o campo de bote. Nunca passou nada. Campo de malha, até que nós somos tempo ali, que foi um problema, o pessoal que mora ali. Porque não tem banheiro ali. Os caras iam no bar vão lá, bebia, pela cerveja, e depois o banheiro não tem. Aí você fazer aquela rodinha e se arrumava por ali.
Então, eu acho que chegou a hora de atender a polícia. Tem que esperar, que arranca tudo aqui lá. Que passa para o jardim. E você sabe que deu aquele nome e esse velho que representar também, né? Que é o seu pai, né? Eu sei. Então, a população agora, para vocês estão pedindo agora, que arranque aquilo lá e faça um jardim. Eu acho que não fica caro, porque o que vai fazer ali? É fazer uns canteiros ali e botar uns bancos ali. Eu tenho certeza que tem uma coisa que dá para o André fazer, tem uma coisa que não é investimento, não é caro. E outra coisa também, vai ter um turista ali, a população ali que mora de perto ali. Porque ali eu posso fazer o verdade, é só um campinho que tem ali, só o campinho de privado. É só um campinho pequenininho, uma quadra, segunda quadra ali e fazer um jardim. É a única coisa que vai fazer isso. Não fica caro, com certeza vai atender o pessoal ali, é um pedido deles, então gostaria que o André escutaria esse pedido aí, realmente vai atender o pessoal ali, fica muito contente. É uma coisa que não pesa muito no filme. Tenho certeza que o André vai fazer com carinho isso aí. É uma coisa que realmente necessita e precisa. Só isso, presidente. Continue estudando. Vereadores favoráveis ao contrato de manifesto. Aprovado. Próximo requerimento, certo? Requerimento do vereador Júlio César Carvalho, nosso senador, prefeitura esclarecer se consta na prefeitura a orientação sócia da rua Camaçando do condutor geral Antônio Marinho. Exceção. Em não havendo, em votação. Vereadores favoráveis à aprovado. Próximo requerimento da vereadora Zanina Andrade Alves, requerendo do prefeito municipal informações sobre os terceiros, pode ser executado o serviço de reparo, integrado no fogo direto do centro comunitário seguindo o limites de rede, localizado em Chico Brasileiro. Execução. Com a palavra a propositora. Senhor presidente, boa noite, vereadores e vereadoras, todos presentes aqui na casa. Eu venho fazer esse pedido para o prefeito, né, já que lá em Brasília existe um centro comunitário e as pessoas estão sempre utilizando aquilo, festas, casamentos, né? Então, esse telhado do fogo realmente está dando destruído e existe um lugar que precisa de uma reconstrução, já que uma parte está caída e a outra parte se encontra prestes a cair. Então, uma coisa que eu vou colocar aí para a senhora para explicar. Continue a discussão. Em não havendo, em votação. Vereadores favoráveis à aprovado. Próximo requerimento, também do vereador Zanina Alves, requerendo que os se a rua Carlos Gomes, Antônio Sebastião Filho e Francisco Luta, também localizados no centro da Estrada, possui galerias de atividades, casas de construção e propriedades referidas em discussão. Com a palavra à propositura. Já que existe, né, existe uma lei do próprio prefeito, que é proibido fazer a pavimentação sem as galerias, como foi anunciado ontem, os 10 milhões de asfalto, e eu perguntei ao prefeito se o distrito estava incluído e ele disse, né? Então, essa é uma coisa assim, que as pessoas do distrito assim, têm pedido muito para que seja pavimentada essas três ruas. Então, eu quero saber se existe essas galerias para que, quando esse dinheiro, a pavimentação seja feita mais rápido. Obrigada. Continue a discussão. Em não havendo, em votação. Vereadores favoráveis à prefeitura, votados no momento. Bom, os caras votaram, mas então nós vamos pedir. Se você prometer que você fala 3 minutos, eu vou deixar. Não, falta 3, porque senão nós vamos estar com a hora. Então, o requerimento da vereadora Laís, não vou nem crer, se ela fala lá. A respeito do dinheiro que veio aí, do asfalto que caminhamento. Mas ele veio. Quero saudar o presidente, vereadores e os amigos que estão aqui esta noite. Ele foi anunciado aqui
Fernandópolis, um investimento de pista, que é parte emenda e parte um recurso que é como financiamento, né, é 10 milhões, sendo que 8 milhões desse recurso ele está destinado para fazer asfalto e caso principalmente em vários carentes. Eu me lembro que eu já consegui recursos através de emenda parlamentar na época, quando eu estava sobre CPI, em vários bairros aqui em Fernandópolis. Na época, como era uma emenda, o município conseguiu um recurso, nós reivindicávamos para que o município não cobrava os contribuintes. Mas estudando o direito tributário, nós entendemos que dentro dos tributos, pela legislação, dos princípios legais, existe um tributo que é impostos, taxas, que é a contribuição de melhorias. E o asfalto ele é uma contribuição de melhorias, e ele reflete o benefício de melhorias para o município que vai receber o asfalto. Quando no bairro existe o asfalto, certamente vai haver uma valorização deste imóvel. Com isso, então, o município, dentro da legislação da Constituição e do Código Tributário, existe, então, essa possibilidade ou a necessidade da cobrança dos munícipes em retornar esse recurso. Então, resumindo, os requerimentos que nós aqui estamos apresentando, quanto que mais ou menos que a prefeitura vai ter que pagar para o governo, né, através da Caixa Econômica Federal, e esse recurso, o que poderá ser destinado de asfalto e quanto que isso vai gerar nos órgãos públicos municipais. Certamente vai haver um déficit. De outro lado, vai haver também algo importante que nós precisamos aqui verificar, porque o município também vai deixar de gastar a manutenção das ruas de terra, é um investimento muito alto, a questão do combustível, maquinário, e a questão dessa benfeitoria para o município é extremamente relevante. A questão da saúde, não vai ter transporte, a questão de um trânsito ali que vai se tornar algo que eu creio que é um sonho de muitos municípios. Então, resumindo aqui, da nossa pergunta, senhor presidente, para terminar, o que o município vai pagar, de que forma que vai ser esse parcelamento e de que forma é a estimativa que o município também vai receber os contribuintes conforme o Código Tributário está nos exigindo. Então, eu gostaria de dizer, não sei se eu poderia falar para outro requerimento, mas esse é o principal. Obrigada, então, por isso. Eu só vou a participação do eu, mas eu pode só dizer o seguinte: esse dinheiro do asfalto, ele vai vir de volta dos cofres que o Vitória vai pagar. A única coisa possível é que com esses 8 milhões de pessoas, vai se fazer o asfalto no dia do tempo. Só que a pessoa vai pagar em modo parcelado. Com esse modo parcelado que a pessoa vai pagar, vai se pagar o empréstimo. O recapeamento ele já está como conservação de vias dentro do IPTU, que também voltará do IPTU que se pagará a parcela. Então, esse dinheiro ele veio para poder solucionar o problema de imediato, e ele voltará aos nossos grupos parcelados, do qual, com essa devolução da prefeitura pagará. Sim. Talvez o que o recurso do município vai pagar para a prefeitura pode ser que não vai pagar todos os 8 milhões. Mas também tem uma grande boa parte vai ser paga. Então, é bem importante a população ter esse conhecimento, né, de ter esse conhecimento, que é uma forma aí de estar mais déficit de asfalto, porque é uma grande necessidade aqui de nossa cidade. Pois não, essa questão toda que tem que ser discutida, principalmente porque a cobrança de IPTU, pelo que eu fui ler na prefeitura, são seguintes. Você tem cobrança de IPTU em 3, que é educação, se tiver escola, se tiver uma saúde, se tiver asfalto, se tiver iluminação, se tiver esgoto. Então, o pessoal do Iacuú, que ainda não tem asfalto, tecnicamente eles não pagaram por esse asfalto. E aí que é que encontra a gente, desde o começo do discutir da planta genérica. Aí que eu vejo o problema. O
Porque se não arrumar esse ano a planta genérica, pode acontecer uma coisa que vai ser considerada uma aberração. O pessoal do Iracuru vai pagar mais do que 31%. Porque, querendo ou não, mesmo que parceira essa quantidade, nós estamos falando aqui de 8 milhões para ser dividido entre as casas principais. Você pega o Iracuru hoje, não tem 500 casas, tem lá 800. Você pega a outra banheira mais 800. Então, o valor vai ser alto do preço. Mesmo que o parceiro pequeno vai ser um valor maior. Vereador, o preço do asfalto é por metro quadrado. Por exemplo, só para dar um exemplo simplificado, um lote de 10 metros, a rua tem 8, ele paga 4, que é do lado, por 10. Então ele paga 40 metros. Então, independente do lugar que esteja, ele vai pagar 40 metros sobre o preço tabelado, que é o preço que a prefeitura cobrará, a prefeitura cobre e depois ela recebe tudo isso. Então não tem alteração de preço. O preço ele é a largura do terreno, se for 10, 12, que o negócio de 2 faz, ou pela largura da rua, que é 8, no caso ele paga 4, que ele do outro lado da rua paga os outros 4. Então o preço desses 40 metros, ele é atribuído pelo preço de licitação e depois a prefeitura cobre a empreiteira e recebe todo o vídeo para ela pagar no preço. Mas eu falo a questão importante de lembrar que o monopolio genérico ali, reavaliando os valores dos terrenos, e apesar de essa cobrança essa, o pessoal do Iracuru tinha um valor parecido. Exato. Então, já o financiamento e a questão da fonte elétrica é prioridade. É prioridade essa questão de fazer isso esse ano. Para não deixar ainda mais. Já coloco mais ainda. Justiça. Exato. A questão de justiça tem que ser resolvida nesse sentido. Só para então, sendo imparcial, então, concluindo, então, deixar a população esclarecida que o nosso entendimento, né, o nosso entendimento existe aí, flexões tributárias, cobrança de contribuintes, parte do recurso vai ser voltado para o município, talvez não com a integralidade, parabenizar aqui o deputado Paulo Pinado, que apenas 10 municípios que conseguiram investir valores que é tipo um empréstimo que é subsidiado pelo governo, né? São Paulo, só o município como Campinas, Jundiaí, cidades muito grandes conseguiu, e Fernandópolis poderia, através de um trabalho de plataforma de um auxílio aí, a força aí do Conselho Plenário, vice-presidente do Tomar, esteve junto, para analisar, e eu creio que vai ser uma mudança na história de Fernandópolis, que está se iniciando essa edição. Obrigada. Terminado o tempo aos requerimentos, ficar com o requerimento que destaca alguém, o vereador de requerimento quer destaque para a próxima sessão, senão votaremos igual. Não coloco a votação dos restantes requerimentos em bloco. Os vereadores favoráveis para a decisão contrária desse requerimento. Aprovado todos os requerimentos. Passaremos agora à ordem do dia. Com a palavra do primeiro secretário, João Pedro, para a leitura do edital da ordem do dia. José Baroni, presidente da Câmara Municipal de Fernandópolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, para saber a todos quantos o presente edital virem ou derem conhecimento tiverem, especialmente aos senhores vereadores, da ordem do dia, a 12ª sessão ordinária, em sua primeira sessão legislativa, da 17ª legislatura, a ser realizada no dia 16 de maio de 2017, é a seguinte: Projeto de Lei número 660/2017, de autoria do Prefeito Municipal, altera a redação de dispositivos das leis municipais número 4.012 e 4.013 de 2012 e da outras providências. Projeto de Lei número 67/2017, da autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 181.228,99 e da outras providências. Projeto de Lei número 69/2017, da autoria da vereadora Neide Nunes Borges Garcia Gomes, dispõe sobre denominação de via pública,
Rua José Bátaro, bairro Jardim Santa Adélia. O projeto de lei número 70/2017, da autoria da vereadora Leide Nunes Borges Garcia Gomes, dispõe sobre denominação de via pública, Rua Marlene Barata, bairro Jardim Santa Adélia. Registre-se, publique-se, Fernandópolis, 12 de maio de 2017. Assinado Hércules José Baroni, presidente da Câmara Municipal. Registrado e publicado no jornal de administração desta Câmara Municipal, no lugar de costume a data supra. Assinado Edna Rosa de Carvalho, assistente técnico legislativo. Beleza, presidente? Semana 3 do processo de urgência, todos os atores vão ter que votação da votação desse evento, e depois eu venho a votação. Coloque em votação. Coloque em votação o recebimento dos 13 projetos apresentados pelo vereador. E votação da noite de hoje. Vereador Socolado, para a Constituição, votar esse manifesto. Aprovado. Quero agradecer a presença do vereador Rogério Chamel e ex-companheiro dessa casa. Seja bem-vindo. Seja sempre bem-vindo, Rogério. Primeiro projeto a ser votado aqui hoje, projeto qual altera a redação dos concursos das leis 4.012 e 4.013/2012. É em votação. É em discussão. Não havendo, é em votação. Vereador Socolado, para a Constituição, colocar esse manifesto. Aprovado. Segundo projeto da noite. Projeto que dispõe sobre a autorização de evento adicional especial do superávit financeiro no valor de R$ 181.228,99. Em discussão. Em não havendo, em votação. Vereador Socolado, para a Constituição, colocar esse manifesto. Aprovado. Terceiro projeto da noite, de autoria da vereadora Leide Nunes Borges Garcia Gomes, dispõe sobre a determinação de via pública, Rua José Bátaro, no Jardim Santa Adélia. Em discussão. Em não havendo, em votação. Vereador Socolado, para a Constituição, colocar esse manifesto. Aprovado. Quarto projeto da noite, também da vereadora Leide Nunes Borges Garcia Gomes, dispõe sobre a determinação de via pública, Rua Marlene Barata, Jardim Santa Adélia. Em discussão. Em não havendo, em votação. Vereador Socolado, para a Constituição, colocar esse manifesto. Quarto projeto da noite. Dispõe sobre a regulação da Lei 4.406 de 23 de outubro de 2000. Primeiro tem um substitutivo que vai ver aqui. Só um minutinho. Esse aqui é aquele projeto tão famoso aqui do PPC, como eu falava, mas não é esse que eu conheci. É substitutivo aqui, dispensa da segunda negativa de déficit. Só volta depois do projeto. Então vamos voltar ao substitutivo. É discussão substitutiva. A emenda. Em não havendo, em votação. Aprovado. Agora o substitutivo. Em discussão. Em não havendo, em votação. Vereador Socolado, aprovado. Agora eu peço a dispensa da redação final do projeto. Vereador Socolado, aprovado por unanimidade. O terceiro projeto agora, o quinto e sexto projeto, é a respeito do refis. Se o vereador for usar, eu coloco mesmo em discussão. Se ninguém for usar, eu vou pedir permissão para dar um esclarecimento da discussão. Vamos usar? Olha, esse projeto é um projeto que às vezes gera um pouco de polêmica, mas ao mesmo tempo a administração atual ela tem um perfil de primeiro
dar uma orientada no pessoal dos vereadores. O que a gente tem comentado é que uma dívida ativa de 54 milhões e 600 mil reais, ela quebra qualquer município. É isso que está acontecendo no município de Fernandópolis. É uma dívida ativa astronômica. Ela é grande demais. E foi dado início na gestão passada o critério de protesto, de influência pessoal. E ela tem que ser feita para não cair no fato que o vereador Murilo, você da área, comentou, porque senão não é. Então ela tem que ser dentro de 5 anos, ela não pode ultrapassar isso aí. 5 anos o que acontece? O prefeito, antes de tomar essa atitude, de colocar em protesto todas as alternativas, ele está dando uma última oportunidade para que a pessoa possa ter, vamos dizer, a oportunidade de poder saudar o seu débito como município. Porque senão, depois desses 70 dias que está dentro do projeto aqui, com certeza será colocado cartório na cobrança judicial. Esse pessoal que está na frente do município. Todo mundo elétrico está fazendo isso, sabendo, faz isso, todo mundo faz isso. O município até então, ele tem sido qualquer loja comprar faz isso. Então, o município vai tomar esse tipo de atitude também. Só que antes de tomar essa atitude, o prefeito, através do conjunto com a Câmara, chegou numa situação seguinte: vamos dar uma última oportunidade para não dizer assim, olha, fui protestado porque não tinha oportunidade de pagar. E além disso, ele está dando o desconto do juro. Só que o pagamento à vista, dentro de 70 dias. Então, eu acredito que esse tipo de oportunidade que ela está fazendo aqui é o que está incluído. Então as pessoas depois não vão ter que reclamar e dizer assim, olha, fui protestado pela prefeitura, você foi porque você não teve oportunidade. Então, gente, vamos aqui já, esse é o primeiro alerta da população que está devendo. Vamos esquecer 100 devedores, vamos esquecer 1000 devedores, porque tem muito, se pegar a relação, ela é cumprida. Ela é cumprida, exato. É enxugamento. Então, vamos aproveitar a oportunidade. A oportunidade está aqui. Eu tenho certeza que esse projeto foi conversado nos bastidores, com os vereadores, também junto com o prefeito municipal, com a assessoria de finanças, com o nosso parecer jurídico, dentro da legalidade. Então, eu acho que essa é a oportunidade de se ajudar o município a sair da situação que dá sua dívida como desconto. Então, essa é a oportunidade. Eu fiz uma explicação do projeto e o mesmo continua em discussão. Com a palavra, o vereador Salvador. Reitero os cumprimentos, novamente, senhor presidente. Esse refis, o requerimento que eu fiz do conjunto aqui com os colegas, tudo surgiu um dia eu numa visita com o prefeito, o vereador do Rio. Nós estávamos na Coab João, Antônio Brantini. Eu procurei o prefeito e disse que eu acho que a situação atual do município ela é constrangedora, ela é difícil. Então, sugeria ao prefeito que nós fizéssemos um refis. A princípio, o prefeito até não gostava da ideia, nem queria a ideia. O Murilo estava junto e presenciou essa conversa. Chegando no Paço Municipal, coincidentemente, o ex-vereador dessa casa, o Maurílio Sábio, numa conversa que nós estávamos lá no gabinete,
o Maurílio chegou e citou o refis, no mesmo momento que nós estávamos conversando. E eu acho que aquilo lá foi criando uma força que, após o requerimento, o prefeito convidou nós, todos os vereadores, nós fomos lá no gabinete, tentando passar para ele aquilo que é a real situação. Muito embora muitos são contrários, mas eu acho que é a oportunidade que tem que ser dada. E aqui eu quero parabenizar o prefeito por ter entendido a situação. E são as pessoas carentes. Os pobres não têm condição, às vezes, muitos aí, de pagar juros, correção monetária. Eu tenho exemplo, por exemplo, prefeito, eles não têm culpa. A Rua Flores Bela tem vários moradores que estão na justiça. Eles não têm asfalto, eles não têm galeria, eles não têm nada. Eles vão pagar um exorbitante de juros, correção monetária, se continuasse da forma como estava. É uma oportunidade que está sendo dada. Mais uma vez aqui, parabenizar o prefeito e todos os colegas vereadores aqui de ter aprovado. E eu creio, é o último, podemos fazer o último. E aqui acho que fica um compromisso dessa Câmara, que nesse mandato não faremos mais nenhum refis, para que não se torne hábito e esteja aí prestigiando alguém que não tem interesse. Mas nesse momento, eu acho que ele é válido, ele é real. Obrigado. Continue discussão. Com a palavra, da tranquilo. Senhor presidente, senhoras vereadores, como entidade, todos, nosso parlamento. Eu até, antes da reunião, eu com o prefeito, eu era contra o refis. Mas depois dessa reunião, eu sou favorável. Me convenceram a ser favorável, porque não foi prazo longo. Foi 70 dias. Está ótimo. Agora eu só quero saber se vai corresponder à expectativa. Quero saber se o povo vai pagar mesmo. Porque é o seguinte, o povo que já pagou não teve esse descontão. Não teve esse descontão. Se perdeu, não perdeu, não sei, só que não teve desconto. Agora se fala muito oportunidade. Já tem oportunidade demais para pessoas. Tem 10 pagamentos. Não é visto, tem 10 pagamentos para fazer durante o ano. Não é oportunidade? Sim. É muita oportunidade para as pessoas. E as pessoas pobres, eu tenho ido nas casas dos bairros conversar, já estão todos no PTU pago. Não joga em cima do guarda-roupa para esperar refis. Tá? Quero aqui falar do senhor prefeito, que eu tinha a mesma ideia minha no princípio, de não fazer refis. Depois dessa reunião, fizeram a minha cabeça, que eu vou estar favorável a esse refis. Eu vou estar favorável. Mas, senhor prefeito, não perdoa. Se o senhor quiser pagar a dívida de Fernandópolis, não perdoa. Tem que ir direto no fórum e cobrar desse pessoal que não paga no fórum. Porque senão, o pessoal começa a dar muito aumento dos prazos para pagar, a pessoa já começa a pagar uma parcela e joga o carnê lá. Faz outro refis. Isso não pode existir mais em uma cidade como Fernandópolis. Tem que acabar com essas coisas, não é possível. Não é possível. É uma cidade grande, uma cidade de médio porte. O pessoal tem que pagar, porque senão a prefeitura não aguenta. Arrebenta mesmo. Na hora falou que a prefeitura está arrebentada com 54 milhões por dia. Então tem que ser pago. E é cobrando. E cobrando para as pessoas que mais são favoráveis a dinheiro. As pessoas que é menos favoráveis, pagam certinho. Vamos
convenceu, o Salvador, me convenceu. Eu era contra, me convenceu. Mas por causa de 70 dias. Continue a discussão. Com a palavra, a vereadora Maísa. Todos, o Chamel, que é muito organizado, estão aqui, meu amigo ali, da nossa amiga, trazendo aqui para a gente, a todos que estão o refis, conhecimento que nós temos, que já faz bastante tempo que não tem refis aqui em Fernandópolis. De um lado, de certa forma, ele é um pouco injusto para as pessoas que contribuem o dia dos seus impostos. Mas também não dá prejuízo. De outro lado, nós, como faz muito tempo, nós estamos vivendo numa época em que Fernandópolis está carregando uma dívida extremamente alta. E existe uma cobrança dessa Câmara, dessa Casa, para que o senhor prefeito ele tome realmente a decisão de estar cobrando os que estão devendo impostos de Fernandópolis. Porque, por lei, a prefeitura, o prefeito, os que estão devendo, ele tem que estar representando, estar protestando as pessoas que estão devendo, podendo até responder com improvidade administrativa pelo entendimento. Nós temos aqui já um comentário que já foi feito dos 100 maiores devedores. Mas parece que o nosso conhecimento, se tomar todos que estão devendo, me parece que veja quase 50 milhões de reais. Muita coisa. Quase 50 milhões de reais. De outro lado, então, a gente entende que nós estamos vivendo numa época de crise, uma época de dificuldades financeiras, uma época em que nós temos muitas pessoas desempregadas. Ao ponto do assistente social aqui falar que tem 7 mil pessoas que estão na fila com uma frente de trabalho, com um salário mínimo, sem benefício nenhum, praticamente. Sem ser registrado, sem 13º, nós estamos numa época de crise em que muitas pessoas creio também que gostaria de pagar e não tem oportunidade. Então, nós estamos, acho que a prefeitura sabiamente está dando refis e é uma oportunidade, eu acho que todos, se quase preste, mas aproveita essa oportunidade. A frase. Coloca as suas contas e diz, porque eu, como vereador, vou cobrar do prefeito para que ele proteste as pessoas, seja grande ou pequeno, seja simples, ou dos maiores empresários que não. Eu quero saber quem que seja. O prefeito, ele tem que protestar as pessoas que estão devendo o prefeito. O refis está sendo uma oportunidade para as pessoas colocarem em ordem as suas contas. Então, é o que nós gostaríamos de aqui esclarecer, entendendo que é um projeto importante da situação que nós estamos vivendo aqui na prefeitura. Eu sou favorável ao refis no momento que nós vivemos, e principalmente a situação quanto cômoda que estão as pessoas. Porque se são cômodas desse jeito, porque a prefeitura às vezes não está fazendo o seu papel de cobrar. Então, que se dá a oportunidade de que o refis, seja pessoa simples ou seja um grande empresário, pague custos, porque eu, como vereador, não querer cobrar, para que depois desse refis, as pessoas realmente sejam cobradas e processadas judicialmente, para que o seu papel como contribuinte seja aqui feito. Eu gostaria de esclarecer.
Obrigada. Continuando a discussão. Com a palavra o vereador Murilo. Boa noite a todos mais uma vez. Eu vou aproveitar a resposta que eu tive de requerimento, que tem muito a ver com esse assunto. Foi a questão que eu fiz sobre a prescrição das dívidas, uma parte seria de não ajuizamento e da prescrição intercorrente, que seria aquela prescrição de um andamento do processo. Né? A prefeitura deu uma resposta de que foram prescritos R$ 93,91 de 91 para cá. Eu acho que as duas últimas gestões perdeu isso, é responsabilidade fiscal. Eu vou analisar isso aqui, se realmente for comprovado, vou ter que levar o Ministério Público para que seja apurado se houve crime de responsabilidade fiscal pela gestão responsável. Mas o que mais me espanta é que na resposta aqui, o jurídico, a pessoa de gestão lá, informou que eles não têm controle de quantos, tem 4.223 processos. Eles não têm controle, não sabem informar uma lista com o número dos processos dessa prescrição intercorrente. São 4.223 processos, que a prefeitura não tem controle algum. Então, esse rombo pode ser muito maior do que a gente está pensando. Então, a gente está aqui falando de cobrar devedor, estamos falando de refis, mas hoje a prefeitura não sabe nem quanto ela tem de valor judicial para ser cobrado. Quer dizer, o que vai adiantar levantar tudo isso se a prefeitura não está dando conta de executar as pessoas? Então, essa é a maior questão. Tem que ser reavaliado essa questão. Não é possível que hoje a gente não tenha um controle, um programa para acompanhar o andamento dessas ações. Então, esse é um tema muito preocupante. Eu acho que a gente, não só a questão do refis, nós vamos ter que voltar nisso daqui. Eu vou fazer vários outros requerimentos. Realmente, se houver algum tipo de irregularidade, vou denunciar o Ministério Público a questão dessas dívidas. Isso é muito sério. Quantos anos a gente está perdendo dinheiro porque o jurídico da prefeitura não tem condições, não estou falando do atual, porque isso é uma questão de várias gestões que estão feitas sem nenhuma evolução da questão de aprimorar o jurídico, que seria o mais importante de tudo. Se quer resolver o problema da dívida da prefeitura, vamos ver como é que o jurídico está funcionando. Pelo que eu estou vendo aqui, do jeito que está, nós vamos continuar perdendo dinheiro, vamos continuar não cobrando ninguém, vamos continuar tendo problema. Então a gente tem que ir no cerne da questão. Hoje, o maior problema da questão do devedor não é que está devendo, mas é sim como a prefeitura está cobrando. E, por enquanto, pelo que eu vi das respostas aqui, foi irresponsável. Até agora, nas gestões da questão jurídica, a gente manda irresponsável. Eu vou estar aqui em cima para averiguar o que está acontecendo. Porque eu não tenho conhecimento técnico sobre esse assunto e eu vou até o fim disso daqui. Então, vai ficar implícito a questão da população, não vai mais sofrer esse problema. Cadê a caneta? Peraí, vou pegar. Continua a discussão. Com a palavra o vereador João Pedro. Esse número aqui, hein? Esse número. Vamos lá. Carlos Santos está aí, né? Ouvindo, Canela, boa noite, sejam bem-vindos. Com relação ao refis, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que a gente faz parte da Comissão de Finanças e, infelizmente, o momento não é tão bom assim, está todo mundo aí com o bolso cheio de dinheiro. Mas as pessoas inteligentes que fazem conta, que sabem analisar a parte financeira, com certeza irá aproveitar esse momento que a Prefeitura está dando para que essas pessoas saldem os seus débitos junto ao município. Certo? Porque o banco faz refis, o banco faz tudo quanto é coisa para reaver aquilo que ele colocou na praça, ou seja, colocou nas pessoas. Agora é importantíssimo, né, que realmente o dinheiro ganhe. Se eu fosse o prefeito e pudesse fazer uma lei, caso que isso demanda a nível de federal, né, eu faria uma lei vendendo todos esses ativos, esses passivos, né, podres que nós temos. Porque nós falamos em 50 e tantos milhões. Se formos apurar, se nós recebêssemos aí 20% disso, certo? Estaria excelente. Porque quem pagou, pagará. Quem não pagou, gente, o caloteiro, eu trabalhei 30 anos em banco. Aquele que é caloteiro não paga, certo? Agora, o município tem que
executar e tomar o bem dele, certo? Coisa que a gente não vê. Mas nós temos que dar um jeito nesse passivo aí e vender. De repente tem um interessado em uma empresa de cobrança, uma pessoa que quer comprar um ativo porque sabe que, passando como indicativa, tem o direito de executar e de tomar o bem, né? Certo? E toca a bola no município nessa sua base novamente. Mas é uma grande oportunidade para você que está com dinheirinho aí, ou mesmo não estar, vá a uma agência bancária, faça um empréstimo e pague os seus débitos, porque os descontos, a atualização é muito grande. Então, você vai receber na sua casa um comunicado que você deve R$10.000 e se você for pagar dentro desses 70 dias, você pagará, um exemplo, R$13.000. Então, você está tendo um desconto de R$7.000. Então, é muito importante prestar atenção, não perder o prazo, para depois não reclamar a hora que o seu nome estiver sujo lá no cartório, né, impedindo você de fazer alguma operação financeira junto aos agentes financeiros também. Então, vamos aproveitar, já começa a pensar nisso, que o refis está sendo aprovado hoje nessa casa e logo, logo, os devedores estarão recebendo as cobranças no seu domicílio. Muito obrigado. Então, gente, só para reforçar, eu fiz a partir de amanhã, já começa a recorrer o prazo. Vamos colocar o mesmo votação de hoje. Eu considero o projeto bom, população, bom, projeto de alerta, de todos os senadores aqui, e que todo mundo possa ter uma consciência para mim e digitar sobre ele. Coloco isso em votação. Os senadores vão falar da questão, votar semana que vem. Aprovado por unanimidade. O último projeto da noite é um projeto também muito importante com relação a uma dessalinização de área ali perto da antiga FEBASA, ali no fundo da Coab Bernardo Pessoa. Ali tem uma área da prefeitura que, se falar hoje, é uma área que divide a FEBASA do conjunto profissional Bernardo Pessoa. Tem um loteamento que está sendo aprovado ali, loteamento residencial dos ingleses. E eles vão pleitear no bolso deles, no loteamento, uma passagem, um pontilhão que vai passar por cima da ferrovia. E a rotatória ali, que vai vir caminho de grana, essas coisas, é pequena, do jeito que eles programaram. Então, eles precisam de um pedaço do sistema de arte ali, do sistema de lazer. Foi feita consulta com o poder público. O nosso jurista trabalhou, quero agradecer o deputado, o empenho do projeto, foi fundamental no seu depoimento aqui, vai ficar anexo ao projeto. O senhor realmente colocou para nós, desempenhou o seu trabalho, com bastante desenvoltura, quero agradecer de tudo. O senhor tem feito com nós, o seu trabalho tem elogiado, o senhor tem uma pessoa de muita confiança. Eu quero te agradecer por essa assistência que o senhor tem dado para nós. Correto? Então, é um projeto que não tem problema. Essa área vai ser desafetada, mas vai continuar com a via pública. Então, o que acontece? Vai ganhar os documentos. Está aqui o ex-vereador que trabalhou muito com aquele bairro, o Rogério, sabe? O tanto que aquilo ali é complicado, está vendo ali. É só passar tudo por baixo ali agora. Vai assaltar até a saída ali da subterrânea da Vista Cruz. Só que, ao invés de vir vai passar por baixo para ser na rua, para na via, lá para uma semana. Então, o Rio de Amorã. Ela vai sair lá do campo, os caminhões de grana vão passar tudo ali por baixo e já vão pegar aqui no fundo do Brasitária, pega a rodovia ali, Carlos Gondolfo, já sai onde vem os caminhões de açúcar, e já sai lá daquele perto do lixão, já sai. Então, nós vamos desviar praticamente 80% dos caminhões dentro do período urbano. É o tipo de modelo viário que vai ter sido construído aqui. Então, a firma dos ingleses estão pleiteando em fazer tudo isso aqui, e nós temos simplesmente o dever de botar esse dever. E eles ainda estão dando uma outra área e ainda vão fazer 400 metros de asfalto que vai ligar aqui de ponta dentro.
Nós aqui é um presente que nós estamos ganhando e a Câmara simplesmente vai dar o seu aval concordando isso aqui. Coloca o mesmo em discussão. Tem substitutivo aqui? Tem? Espera aí. Vou botar o substitutivo aqui. Você deve até contar o substitutivo normal, né? Então nós vamos botar o substitutivo. Alguma discussão mais ou não, né? Então, em votação. Vereadores favoráveis pelo discussão, aprovado. Redação final? Então, concluído a ordem do dia. E nada mais a menos na noite de hoje, com o vereador Salvador com a oração final. Boa noite a todos. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso criador